O Vem Que Tem, Giro de Xerém, de volta aqui no Raiz Tricolor. Muito bom estar aqui novamente. Ficamos um tempinho afastados, né, o Fluminense, naquela loucura de Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. Mas agora temos tempinho, estamos de volta para falar sobre as categorias de base do Flusão, que também não param nunca. E hoje, além dos jogos da semana, né, bastante coisa pra gente comentar aí de notícias. Tem também uma análise aí para ver quais jogadores de Xerém que podem ter mais oportunidades agora que o Marcão assumiu de vez o profissional do Fluminense. Alguns jogadores que já tiveram essa primeira oportunidade, mas que perderam espaço, e outros que nem isso ainda tiveram, então aí em busca da primeira chance de brilhar no time principal do Fluminense. Sobre isso que a gente fala um pouquinho hoje, mas antes, eu sou o Luiz Felipe Borges, estudante de jornalismo e, claro, apaixonado pelo Fluminense, essa camisa linda, e convido você então a me seguir nas redes sociais. Sigam também o Raiz Tricolor, é claro, se inscrevam aqui no canal, e sigam também a Fluminense Stuff, página que eu faço parte no Instagram e no Twitter. Lá você acompanha as principais notícias do Flusão 24 horas. Você já conhece a Fluminense Stuff, que eu tô ligado. Então é isso, bora lá. Começando então o nosso giro pela escadinha que já é tradicional aqui no Giro de Xerém. Sub-15 do Fluminense, que, né, voltando lá no começo de agosto, perdeu a final da Copa Rio pro Flamengo, perdeu nos pênaltis, mas nem deu tempo de ficar muito triste, porque já começou o Campeonato Carioca logo na sequência, e o Fluminense começou muito bem. Até agora foram 4 jogos e 4 vitórias, a última delas nesse fim de semana contra a Portuguesa, vitória por 1 a 0, gol do Cauã Elias, que meteu até a comemoração que a gente não gosta muito de ver, né, no Fluminense, que tem dado um pouquinho de polêmica, mas que pra ele valeu. O Fluminense 1 a 0. Na tabela, o Fluminense divide a liderança da Taça Guanabara com o Flamengo e com o Botafogo. O regulamento diz que os 8 primeiros se classificam para as quartas de final do Carioca Sub-15. Continuando com o Sub-15, falar rapidinho de 3 jogadores que foram aí convocados para a seleção. São eles o lateral esquerdinha, o meio-campista Fábio e o atacante Gustavo. Então parabéns aí aos moleques de Xerém do Sub-15. Bom, falando agora de Sub-17, o Fluminense, que lá em agosto venceu a Copa Rio Sub-17, também nos pênaltis, né? O Sub-15 perdeu, Sub-17 ganhou, dessa vez contra o Vasco, que não conquistou esse título aí inédito pro Fluminense. Mas no Carioca Sub-17, o Fluminense venceu nesse fim de semana, né? Tá rolando aí o Sub-17 também. Venceu a Portuguesa por 4 a 2. Os gols foram aí do Agner, do Dioguinho, do Marcão e do Luiz Fernando. O Fluminense já tinha vencido Macaé e Resende e empatado com o Nova Iguaçu. O Fluminense é o vice-líder do Carioca Sub-17, que tem o mesmo regulamento aí do Sub-15, né? Passam os 8 primeiros pro mata-mata. Falando também de Copa do Brasil Sub-17, o Fluminense enfrenta amanhã o Criciúma pelas oitavas de final. O primeiro jogo, o Fluminense fez 2 a 1 lá em Criciúma, então agora joga em casa, e o empate já classifica o Flusão para as quartas de final, que pode trazer o velho conhecido do Fluminense, que é o São Paulo, né? São Paulo, que tem sido uma pedrinha no sapato do Fluminense nas últimas competições, né? Inclusive no Brasileirão Sub-17 desse ano, o São Paulo eliminou o Fluminense, venceu por 4 a 1 em Cotia. O Fluminense fez 2 a 0 no Julite Coutinho, mas não conseguiu reverter o saldo de gols. O Fluminense em busca da revanche, então, caso avance aí para as quartas de final, e caso realmente venha o São Paulo no Sub-17. Carioca Sub-20 agora, o Fluminense encaminhou a classificação para as semifinais, venceu o Volta Redonda por 2 a 0 e nesse fim de semana empatou em 0 a 0, garantindo então a vaga na semis. Pega o Vasco, primeiro jogo nessa quinta-feira, dia 9, a volta no dia 15. Fluminense tem a vantagem do empate, né? Na verdade 2 empates, porque são 2 jogos, ou então de 2 resultados iguais, não tem disputa de pênaltis. Então, se der resultado igual, o Fluminense que avança. A outra semi tem Flamengo e Botafogo, então os 4 grandes do Rio estão nas semis do Carioca Sub-20. Já no Brasileirão Sub-20 a situação não é tão boa, né? O Fluminense nesse momento está fora do G8, né, que é a zona de classificação. O Fluminense entrou em campo nessa segunda-feira para enfrentar o Palmeiras, jogo no Rio de Janeiro. Fluminense e Palmeiras empataram em 1 a 1, resultado muito ruim para o Fluminense. Daqui a pouquinho falando sobre isso, mas antes vamos falar do jogo, né? O Fluminense que foi a campo com um time interessante, alguns jogadores aí importantes. Caso do John Kennedy, por exemplo, né, que vinha sendo relacionado nos profissionais, dessa vez atuou no Sub-20. A gente também teve João Neto, Matheus Martins, Jefté, Damasceno, Davi, enfim, a galera do Sub-20 que a gente já está acostumado a ver. Fluminense saiu perdendo o jogo, o Palmeiras abriu o placar com o Vitor Hugo, fez 1 a 0, e o Fluminense no finalzinho do primeiro tempo, claro, com o John Kennedy, empatou o jogo por gol de cabeça. O Johnny cruzou e o John Kennedy completou. Final do primeiro tempo 1 a 1, e no segundo tempo um show de chances desperdiçadas aí de ambos os lados. Os dois times perderam muitas oportunidades ao longo de todo o jogo. Teve polêmica também, é bem verdade. O Fluminense reclamou de 2 pênaltis que não foram marcados, e inclusive um deles bem escandaloso, que o John Kennedy foi derrubado. O
Fluminense teve bola no travessão também no finalzinho, já nos acréscimos do segundo tempo, mas acabou ficando no empate, como eu falei, resultado ruim para o Fluminense, que nesse momento é o 10º colocado do campeonato com 20 pontos, 2 atrás do G8, então não conseguiu se aproximar de vez aí da zona de equipes que se classificariam para a próxima fase, restando 5 rodadas para o final do primeiro turno do Sub-20. Os 8 primeiros avançam para as quartas de final e o Fluminense só volta a campo no domingo, 3 horas da tarde, para enfrentar o Botafogo fora de casa. Para encerrar então o nosso giro, falar do Sub-23, né? O Fluminense eliminado do Brasileirão de Aspirantes, é isso que eu tenho para dizer. No mês passado acabou caindo na primeira fase, ficou atrás aí de Fortaleza, Bragantino, Bahia e Avaí no seu grupo, então tá fora. Metade dos jogadores segue treinando aí, né, com o Ailton Ferraz, outros foram para as outras categorias de base, né, seja Sub-20, Sub-17, então o Fluminense já se despediu aí da única competição que tinha de Sub-23 nesse ano, e os jogadores se dissiparam aí pelas categorias de base do Flusão. Agora sim, como eu prometi, vamos falar um pouquinho sobre os jogadores de Xerém que têm se destacado nesse ano e que podem ganhar mais oportunidades com o Marcão agora que o treinador, né, que é tão conhecido pelo trabalho na base, assumiu de vez o time profissional do Fluminense nesse campeonato brasileiro. Então o Fluminense, que tem várias opções na base, já utiliza bastante a base, a gente sabe, né? Tem o Matheus Martins no banco, tem o Martinelli, enfim, os garotos de Xerém que todo mundo já está acostumado, mas tem outros jogadores que estão pedindo passagem já há algum tempo. Alguns já tiveram oportunidade antes, seja com o Odair, seja com o Roger, né? Outros ainda não tiveram essa chance, mas que estão merecendo aí, quem sabe, aparecer pelo menos entre os relacionados. Começando no gol, não tem como não falar do Pedro Rangel. Pedro Rangel, que teve oportunidades lá no começo do Campeonato Carioca, ainda, né, com a Ailton Ferraz comandando o time profissional. Ele fez aí 2 partidas pelo Fluminense contra Resende e Portuguesa. Foram 2 derrotas, é verdade. Mas o Pedro Rangel, que é um goleiro que tem crescido muito na base do Fluminense, né? Ele que começou como titular do Sub-20 lá no ano passado, se destacou bastante. Esse ano já assumiu a titularidade do time de aspirantes, né? Ultrapassou aí o João Lopes na corrida e hoje é o 3º goleiro do Fluminense. Pedro Rangel, que pode aí pintar, quem sabe, né? Porque o Marcos Felipe, a gente sabe que não vive uma fase tão boa, o Muriel também não desperta tanta confiança assim, então talvez em algum momento pode ser que o Pedro Rangel ganhe uma oportunidade aí nessa posição. É um goleiro muito seguro, um goleiro que tem defesas incríveis aí pelas categorias de base do Fluminense, inclusive nessa, né, pelo jogo do Campeonato Brasileiro de Aspirantes contra o Vitória, ele fez uma grande defesa e no contra-ataque o Fluminense abriu o placar. Esse foi o último jogo do time do Sub-23 nesse ano. Então o Pedro Rangel é o nome pra gente ficar de olho no gol do Fluminense. É a próxima grande promessa aí, que já ganhou oportunidades, mas que merece aí um pouco mais. Quem sabe aparecer um joguinho ou outro no Brasileirão desse ano. Bom, passando agora pra lateral, a gente tem um jogador que muita gente pede, eu também acho que merecia um pouquinho mais de oportunidade, que é o Jefté, né? Lateral de apenas 17 anos, que já é um dos destaques do Fluminense nesse momento. Ele tá jogando pelo Sub-20 do Fluminense, tanto o Carioca quanto o Campeonato Brasileiro. E foi um destaque lá, né, em 2020, quando foi campeão brasileiro Sub-17 pelo Flusão. E é um jogador aí que tem muita força física, né, um jogador de velocidade, ainda fala um pouquinho defensivamente, mas é um cara que a gente quer muito ver, né, principalmente na lateral esquerda do Fluminense, que a gente tem aí o Egídio, que tá aí, né, sempre naquela oscilação, o Danilo Barcelos, que também não é muito diferente. O Marlon foi relacionado, claro, recentemente, e acabou tirando um pouquinho o espaço do Jefté, né, agora ele seria a quarta opção na lateral esquerda, caso de fato o Marlon continue no elenco do Fluminense. Mas mesmo assim, é o principal lateral da base do Fluminense já há algum tempo e merece sim mais oportunidades, né? Um jogador que ganhou a confiança aí do Eduardo Oliveira no Sub-20, é titular do time já há algum tempo e que tem uma habilidade que ninguém questiona, né? Então o Jefté é o nome da lateral direita, o próximo nome da base que pode pintar nos profissionais. Falando agora de zaga, o Fluminense tem aí muitos zagueiros também no profissional, né? Nino e Lucas Claro nesse momento titulares, Manuel e David Braz, os seus reservas imediatos. Tem o Matheus Ferraz como quinta opção. Luan Freitas poderia ser um jogador que eu falaria aqui, perdão, mas que também, né, parece que tem algum problema interno com o Fluminense ali, com o Luan Freitas, jogador que é muito pouco utilizado, né? Jogou pelo Sub-23, o Campeonato Brasileiro, e desde então tem seguido treinando. Mas hoje eu vou falar sobre o Davi, zagueiro de 19 anos, do Sub-20 do Fluminense, um zagueiro muito habilidoso aí, que tem uma saída de bola muito boa. Lembra até o Nino, né, que tem uma saída de bola boa. O Davi também tem essa saída de qualidade. É um jogador que estava no Sub-20 nesse ano e foi promovido pro Sub-23 aí, na necessidade, né? Saiu o Rafael Ribeiro, então o Davi assumiu essa posição e assumiu muito bem. É um zagueiro muito seguro, que há muito tempo comanda a zaga do Fluminense, tanto no Sub-20 e agora no Sub-23, e com o fim do projeto Sub-23 nesse ano, lógico, né, o projeto não acabou, mas com o encerramento dos campeonatos Sub-23, ele voltou para o Sub-20
e assumiu novamente aí a titularidade. É um zagueiro muito interessante, talvez ainda demore um pouquinho para ganhar essa oportunidade, né? Dessa lista é o único que ainda não foi relacionado para os profissionais, mas que na base do Fluminense hoje é o principal zagueiro para a gente ficar de olho, porque realmente é um cara muito promissor. Bom, chegamos no meio de campo agora e falar, acho que é unanimidade, né? Que o Wallace é esse cara que merecia mais oportunidades no meio de campo do Fluminense, né? Tudo bem que agora a gente tem aí o André, o Martinelli, o Iago, né? Sendo essa trinca de volantes, tem o Nonato que surgiu como uma ótima opção, o Hudson lesionado, né? O Wellington também meio aos trancos e barrancos, então quem sabe o Wallace não ganha essa posição também de reserva, porque é um cara que merece, pelo menos pelo futebol que apresenta, né? Ele pode jogar tanto de primeiro volante quanto de segundo volante, quanto mais avançado também se for necessário. Ele já fez essas três funções nas categorias de base do Fluminense. É o cérebro do time, né? Quando ele entra em campo e tá num bom momento, ele consegue assumir aí essa parte de criação, além de, claro, muita qualidade também nos botes, né, que ele coloca na parte defensiva. É um jogador que há muito tempo a gente tem falado que pode ser o futuro do Fluminense no meio de campo, mas que nunca tem ganhado espaço e também teve problema de disciplina esse ano, né? A gente lembra lá em julho, ele teve esse problema de disciplina, foi afastado aí durante um mês e voltou recentemente a disputar aí 3 partidas pelo Sub-20 nas últimas semanas, já como titular novamente. Então é um cara que realmente, quando vive uma fase boa, é muito bom ficar de olho. É um cara muito promissor e que merecia, sim, já há algum tempo, pelo menos pintar aí entre os relacionados no time profissional. Agora com o Marcão, a gente espera que ele consiga. Chegamos então no comando de ataque do Fluminense e esse jogador que eu vou falar agora já teve oportunidades pelo Fluminense, é o João Neto. Teve poucas, é bem verdade, né? Jogou contra Atlético Paranaense e Sport nesse Campeonato Brasileiro. Na minha visão, entrou bem, principalmente contra o Sport, entrou ali no segundo tempo e fez o que lhe é característico, né? O João Neto tem 18 anos, mas que tem um porte físico muito interessante para a idade, né? E para a posição, faz pivô com muita qualidade, né? Algo que o Fred é muito conhecido por fazer. E o João Neto já tem essa qualidade aí, aos 18 anos. É um cara que tem força física, que tem habilidade, que é bom de finalizador. Claro que ainda é muito novo, ainda precisa de mais maturidade para realmente se firmar como um dos atacantes do Fluminense. Fluminense que tem aí Fred, lógico, como titular, tem Abel Hernandes, Bobadilla, tem o John Kennedy como opção, mas tem o João Neto também, que depois, né, da volta do Fred, da lesão e do Abel também, perdeu espaço, não é mais relacionado, voltou pro Sub-20 do Fluminense, mas que é um jogador que nunca pode ser descartado, é muito promissor e no Sub-20 voltou e já voltou marcando gol. Então é realmente um cara muito interessante e que, se Marcão precisar em algum momento, com certeza vai ser relacionado e merece ser relacionado, porque pra mim é uma das grandes promessas do ataque do Fluminense nesse momento e ainda muito jovem, né? Ainda aos 18 anos. Bom, essa foi a análise aí, um jogador por posição que pode pintar no time de Marcão. É claro que tem outros jogadores interessantes, tem o Gabriel Martins no Sub-20, que faz um trabalho muito bom, né? Tem sido o grande destaque do time nessa temporada. Ainda acho que ele precisa de um pouquinho mais de maturidade para ter chance do profissional. Tem também o Felipe, zagueiro Felipe, também do Sub-20, que é um zagueiro também, olha, muito seguro, que o Marcão pode estar aí utilizando em algum momento. Mas claro que tem várias opções, então eu quero saber de vocês aí, quais jogadores ficaram faltando nessa lista, quem vocês acham que já deveriam estar aí há muito tempo nos profissionais, no lugar de alguns jogadores aí que não tem agradado tanto no time principal. Deixe também seu like aqui nesse vídeo se você gostou do Giro de Xerém, tá de volta aqui no Raiz Tricolor, e compartilhe com seus amigos para eles também ficarem ligados em tudo que tá acontecendo em Laranjeiras, certinho? Eu me despeço então, até o próximo Giro de Xerém.